E a gente está aqui hoje para falar um pouco do programa, explicar e tirar as dúvidas de vocês sobre o processo seletivo, sobre o próprio programa, as disciplinas e o funcionamento dos núcleos de pesquisa vinculados ao programa. Para a gente começar, eu vou convidar o professor Mário Shapiro para falar um pouco da área de Direito e Desenvolvimento, ele que é o nosso professor no mestrado que vem dando essa disciplina de Introdução ao Direito e Desenvolvimento, que é uma disciplina obrigatória do programa. O Mário está entrando em sala de aula daqui a pouco, na graduação, então a gente começa com a explicação dele, depois eu detalho mais o próprio programa e o curso mais especificamente. Mário. Obrigado, Luciana. Bom dia para vocês. Eu dou aula 9 horas, e aqui 9 horas é 9 horas, não é 9h10. Então eu vou falar rapidinho com vocês e vou dar aula. Esse programa de Direito e Desenvolvimento, ele tem uma primeira questão importante a ser dita a vocês, por que, afinal de contas, a gente estuda desenvolvimento no direito, né? Acho que essa é uma primeira questão que aparece, assim, puxa, mas isso não é um tema para os economistas? Mas não é só para eles, né? Se a gente for ver a trajetória do desenvolvimento, a gente vai ver que o desenvolvimento, ele, de fato, é um tema que começa com um problema econômico, né? Porque a teoria econômica não dá conta de responder por que um grupo de países não se desenvolve. Isso acontece nos anos 50, nos anos 60, né? Então, eles começam a dizer o seguinte, puxa, por que será que um grupo de países, um grupo dos chamados países do resto, por uma autora, que é Alice Amsden, por que esses países não se desenvolvem, né? E aí eles vão começar a formular uma série de explicações econômicas para isso. Aqui na América Latina a gente vai ter a CEPAL, que é uma comissão de estudos para a América Latina, a gente vai ter um grupo de economistas asiáticos pensando nas questões da Ásia. E esse debate de desenvolvimento evolui economicamente ao longo dos anos 60, dos anos 70, né? Só que o desenvolvimento ele vai produzindo também subprodutos, porque esses países de fato se desenvolvem, né? Esse problema inicial do porquê eles não se desenvolvem, porquê eles não crescem, porquê eles continuam presos numa armadilha que a gente viu esse semestre, né, Marcos? De um círculo vicioso, né? Os países têm uma baixa renda, essa baixa renda leva esses países a ter uma baixa poupança, porque as pessoas ganham pouco. Essa baixa poupança leva esses países a ter um baixo investimento. Um baixo investimento eles têm pouca produtividade eles têm pouca renda eles têm pouca poupança, e assim eles se retroalimentam num círculo perene de subdesenvolvimento. Mas esse círculo é vencido nos anos 50, nos anos 60, o Brasil se industrializa, diversos países se industrializam, a Coreia se industrializa, a Taiwan se industrializa. Só que esse processo de desenvolvimento, de crescimento industrial, gera uma série de outros subprodutos. Esses países se tornam desiguais, esses países se tornam... constroem o seu processo de desenvolvimento de forma autoritária, boa parte deles com ditaduras, o caso do Brasil, o caso da Coreia. E aí o tema do desenvolvimento passa a ser um tema interessante para diversas outras áreas, né? Por que será que esses países têm esses sistemas políticos? Por que esses países têm esse sistema administrativo? Por que será que esses países têm essa organização penal, essa organização constitucional? Quer dizer, começa assim a ficar claro que o desenvolvimento ele é um problema, mas que ele é um problema, é uma questão que gera uma série de outros problemas, né? E boa parte desses problemas são problemas institucionais. Quando a gente chega mais perto dos anos 90, essas hipóteses que vão ficando já cada vez mais claras nos anos 70 se tornam evidentes, porque nos anos 90 a economia se torna um problema daqueles que estão preocupados com as instituições. Os temas econômicos não acontecem no vácuo, né? Não existem transações que acontecem no espaço sideral. As transações econômicas acontecem mediadas por instituições, por regras, por políticas. Eu sou Marta, eu estou na escola entrei como pesquisadora em 2004 e me tornei professora. Hoje eu sou professora, em 2007, sou professora em período integral, ligada a questões de direito penal, mas não só, porque aqui a gente também não tem as áreas, as divisões tão definidas entre as áreas, e o que é uma vantagem. E sou coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Crime e a Pena. E
Bom, vou falar um pouco das nossas pesquisas, mas antes explicar um pouco o contexto e a ideia geral da nossa aproximação em relação à atividade de pesquisa. O professor Ari está aí e ele foi o fundador da nossa escola, e uma das razões pela qual que motivou esse grupo de pessoas a fundar uma nova escola de direito no cenário em que a gente já tinha muitas, né, e que a fundação estava indo super bem com as outras áreas, foi um diagnóstico de que, em primeiro lugar, a formação do advogado deixava a desejar. Em segundo lugar, não havia pesquisa em direito no Brasil. Em terceiro lugar, os advogados ou os juristas em geral tinham perdido a importância, tinham se tornado irrelevantes nas decisões sobre os nossos rumos. Então, se pegar o meu orientador, que foi o professor Faria, da Faculdade de Direito, ele poderia dar uma série de exemplos, e ele tem uma aula que é pegar todas as grandes decisões de política econômica e industrial do país e mostrar que, recentemente, ou a partir de um determinado momento, quem tinha tomado protagonismo nas decisões do país eram os economistas, e os juristas eles eram simples adequadores da decisão política à legislação, e eles tinham deixado de ter um protagonismo no momento da decisão, no momento de realmente pensar a política desse país, a política de desenvolvimento desse país. E uma coisa estava altamente ligada com a outra. Então, a ideia de... então, a gente tinha... Não quero dizer que a gente não tivesse juristas brilhantes no Brasil, é claro que a gente tem, mas eles não produziam pesquisa propriamente dita. Indo do início para o fim, por que um mestrado tempo integral e dedicação exclusiva? Porque há uma constatação de que, na disputa pelo tempo do aluno entre o empregador e a escola ou a faculdade, o empregador dá de 10 a 0, com a aquiescência do funcionário. Porém, esse é um tempo extremamente importante e raro na vida do aluno, para que ele possa se afastar completamente das obrigações de trabalho, de emprego, para se dedicar exclusivamente àquilo que ele quer fazer na vida. Esse é um comportamento, nas boas faculdades de Direito pelo mundo afora, é assim que se faz. Ou seja, esse negócio de aluno meio período, sendo que do meio período 80% está procurando arrumar um emprego e 20% está tentando entender o que o professor fala, produz um resultado ruim, que quando o Brasil se compara com outros países, mesmo em desenvolvimento, nós perdemos. Por que direito e desenvolvimento? Para nós sabermos se o direito tem ou não tem um papel no desenvolvimento do país. Afinal de contas, somos todos formados em direito, e é interessante, no mínimo interessante, saber se os 5 anos que nós passamos na faculdade representam alguma coisa para a coletividade brasileira, ou se nós somos, pura e simplesmente, prestadores marginais de serviço, bem remunerados ou mal remunerados. Ora, no entender da escola, o direito tem um papel. E esse papel foi distorcido, como a Marta levantou aqui, pelo simples fato que o direito passou a ser analisado sob uma forma interpretativa de um jurista numa noite insone, que ele acha que o mundo é daquele jeito. Então, ele produz aquele comando legal ou aquela lei. Obviamente, depois, no Congresso, ela é discutida, mas o levantamento para saber depois o que aconteceu, qual a repercussão na sociedade da implementação daquele comando legal, é uma coisa que fica meio no ar e que ninguém sabe. Ou seja, no entender da escola, o papel do direito é não só participar, mas participar de forma qualificada, ou seja, levantando qual a realidade que essa norma vai ser aplicada, num primeiro momento, e num segundo momento, levantando o que realmente aconteceu com a aplicabilidade daquela norma ou aquele comando legal. Dentro
dessa ótica, nós temos o núcleo de direitos do negócio, que ele procura estudar e entender um aspecto que vocês provavelmente leem todos os dias nos jornais, com falas melhores ou piores de economistas e jornalistas econômicos. Qual é o papel do direito no desenvolvimento econômico? Tem algum? Ponto de interrogação. Como é que o direito pode se posicionar para contribuir para ver os vieses negativos ou positivos que o sistema financeiro, para o público ou privado, patrocina para o desenvolvimento do país? Quais são esses mesmos vieses positivos ou negativos que o mercado de capitais tem que produz ou não produz, para o desenvolvimento do país? Ou seja, a ideia é tirar nós, advogados, desse papel passivo de pura e simplesmente sermos bons gramáticos na interpretação de um texto escrito, para pura e simplesmente passarmos a procurarmos sermos atores na mudança do país. Qual é o papel da empresa privada? Qual é o papel da empresa pública? Qual é o papel do financiamento para as empresas nesse país? Como se financia isso? Há financiamento de longo prazo? Há financiamento só de curto prazo? O que seria na crise de 2008, em que o sistema financeiro se recolhe, se não houvesse a entrada do sistema financeiro estatal para tentar segurar a iniciativa privada no sistema, com seu sistema produtivo? Ou seja, são indagações que são importantes, que é para o desenvolvimento do país, aqui no nosso caso focado no movimento empresarial. Qual é o papel da arbitragem vis-à-vis o sistema judiciário? Que resultados isso tem produzido? Bons, maus? Isso ajuda o progresso do país ou não? Ou seja, são indagações que nós não nos contentamos somente em ficarmos com a lei escrita, mas tentamos ver de onde partiu essa lei, como é que ela está sendo aplicada e quais os resultados. E a partir daí podemos fazer sugestões para quem de direito, para que seja demonstrado que aquele tipo de ordenamento está sendo bom ou não está sendo bom. Em vez de assumirmos, nós, advogados, uma posição meramente passiva, nós buscamos ser protagonistas. E esse é o convite que a escola faz para aqueles de vocês que forem selecionados. Obrigado. Obrigada, professor Ariosvaldo. O principal responsável por este programa e por essa instituição de forma geral, nada como ouvir um pouco essa palavra que diz muito, que diz o que é o nosso programa de mestrado acadêmico. Eu queria convidar o professor Garcês, que é responsável pelo programa de formação docente, que é o programa obrigatório dentro do curso do mestrado. Obrigada. Obrigado, professora Luciana. Bom dia a todos. Os senhores e as senhoras aqui, como mestrandos, vão ter a possibilidade de ocupar um lugar estratégico na possibilidade de justiça no Brasil e no funcionamento do judiciário, que é o papel de professor de direito. O método mais tradicional de ensino, nós temos, acho que, todas as nossas visões, passamos pela faculdade, ele é pobre na sua perspectiva teórica e ineficiente na sua contribuição prática. Ou seja, a reflexão jurídica é muito pobre nas nossas faculdades, autocontida, fora do mundo, muitas vezes uma mistura de egolatria e senso comum revestido de retórica jurídica, e nos seus efeitos práticos muito ruins. As pessoas vão fazer estágio porque querem aprender direito na prática. Ou seja, na faculdade nem aprendemos boa teoria, nem aprendemos prática. Isso é um crime contra o país. Isso é um crime contra o país. A faculdade é um lugar de investimento enorme. Investimento financeiro, direto ou indireto do governo, investimento simbólico, as pessoas vão para a faculdade porque querem qualificar, e se torna, de fato, um dos maiores gargalos para o nosso desenvolvimento.